Imagine sequestrar um avião, pedir US$ 1.200.000 de resgate, botar a mão nessa grana, pular de paraquedas e nunca mais ser encontrado. Senta que lá vem a história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Eu vou começar esse episódio agradecendo as cartas que eu recebi na Caixa Postal 3008. Aí embaixo tem o endereço da Caixa Postal. Recebi do Renan Catroli, obrigado pela memorabilia que você mandou do 777. Obrigado ao Pedro Abi e também ao Thiago Souza. Agradeço muito essas cartas aí. Mas a história de hoje permanece um dos maiores mistérios da aviação civil, junto com o desaparecimento daquele 707 da Varig e o Malaysian Airlines, o MH370. Para vocês terem uma ideia, o FBI investigou o caso por 45 anos. E qual que é o caso? Tá sentado? Senta aí. É a história do DB Cooper, que na verdade nem era DB. Em 24 de novembro de 1971, quando My Sweet Lord, de George Harrison, e Maggie May, de Rod Stewart, dominavam as paradas da Billboard, um homem de aproximadamente uns 40 anos embarcava em um Boeing 727 no voo 305 da Northwest Airlines, lá em Portland, no estado do Oregon. O cara comprou uma passagem só de ida para Seattle e se identificou como Dan Cooper. Ele estava carregando uma valise preta, tipo essas maletas do 007, e a viagem até Seattle ia durar só 30 minutinhos. O voo estava tranquilo, vários assentos vazios e iria decolar quase às 3 da tarde. Cooper, sentado lá no assentinho dele, pediu um bourbon com soda e acendeu um cigarrinho. Duas coisas que não existem mais hoje em dia, né? A possibilidade de fumar a bordo e também alguma bebida que não seja água dentro dos aviões. Ele se sentou próximo à saída da porta traseira do 727, que tinha uma escada. Para quem não conhece ou não sabe que isso existiu, o Boeing 727 possui uma escada traseira, por onde os passageiros podiam embarcar e desembarcar. Bons tempos aqueles. Logo depois que o 727 decolou, o Cooper escreveu um bilhetinho e passou para a comissária Florence, que estava perto dele no jump seat lá atrás. Ela pensou que esse bilhetinho era tipo uma cantada, então ignorou o bilhetinho e colocou dentro da bolsa e nem abriu. O Cooper viu isso e falou para ela: mocinha, é melhor você olhar o que está escrito aí, eu tenho uma bomba comigo. Mano, pensa só o arrepio que essa mulher não passou. Então ela pegou, abriu o bilhetinho e depois contou na investigação do FBI que estava escrito em letra de forma: eu tenho uma bomba na valise, sente-se do meu lado. Ela então levantou, sentou do lado do passageiro e sussurrou para ele abrir a valise para ela ver se era verdade que ele tinha uma bomba. Aí ele abriu a maletinha assim e tinha várias bananas de dinamite vermelhas lá, vários fios e também uma bateria. Aí ele fechou a valise e falou para ela que queria 4 paraquedas e US$ 1.200.000 em dinheiro de hoje, que era equivalente na época a US$ 200.000. Pediu também o caminhão de abastecimento assim que o avião pousasse lá em Seattle. Ela foi até o cockpit e aí falou para os pilotos o que estava acontecendo, né? Os pilotos então coordenaram o pouso com as forças de segurança e passaram uma mensagem pelo PA para os outros passageiros, né? Eles disseram que estavam com um pequeno problema técnico e que ficariam em aguardo, em espera, para poder pousar em Seattle. O cara que era o presidente da Northwest, para evitar uma catástrofe na empresa dele, pediu para que todo mundo cumprisse todas as demandas do sequestrador. Ele então abriu a carteira, pegou os US$ 200.000, tá, essa parte é brincadeirinha, tá? Mas ele pediu para sacar US$ 200.000 naquela época e cada número de série de cada uma das notas foi registrado pelo FBI. Enquanto o voo ficava lá em cima esperando, o Cooper mostrava toda a educação, conversando amigavelmente com as comissárias. E ele pediu mais um bourbonzinho com soda. E ele fez questão de pagar para a comissária e ainda quis dar o troco para ela.
Ele também pediu para o pessoal de solo dar refeição para os pilotos quando eles pousassem e fizessem a parada para reabastecer. Todas as notas foram marcadas e microfilmadas pelo FBI. E aí eles informaram que já estavam levando também o paraquedas para o avião, logo depois que o avião pousasse. Só que disseram que os paraquedas eram paraquedas do tipo militar, e aí o Cooper negou. Ele pediu paraquedas civis. E porque os civis podiam ser operados manualmente. O militar, na hora que ele descesse, já ia disparar, a cordinha já ia ser puxada. A polícia então saiu correndo, foi numa loja de paraquedas e comprou os paraquedas civis que ele queria. Imagina se isso fosse aqui, né? Ia demorar um pouquinho para encontrar uma loja de paraquedas. Com todas as coisas em mãos, o 727 pousou em Seattle e o Cooper pediu para eles irem taxiando até uma área isolada. Os passageiros já estavam começando a perceber que tinha alguma coisa errada. Ainda mais quando foram instruídos, né, todos eles, a fecharem as janelas, porque Cooper não era muito burro. Ele queria escapar de algum sniper que estivesse ali do lado de fora no aeroporto, né? Por volta de umas 5h30 da tarde, um funcionário da empresa entregou as sacolas com dinheiro, os paraquedas para as comissárias e aí levaram até o Cooper. Ele então liberou a chefe de cabine, a comissária Florence, né, que tinha atendido ele primeiro, e ficou apenas uma comissária dentro do avião, os pilotos e o mecânico de voo. O Cooper então passou a instrução para os pilotos. Depois da decolagem, aprou o avião para sudeste, em direção à cidade do México, e vá na menor velocidade possível, que para o 737 é assim uns 100 nós, uns 185 km por hora. E também para manter a altitude de 3.000 metros. E ainda pediu mais uma coisa, que os trens de pouso não fossem recolhidos, que eles ficassem para baixo. E colocasse os flaps na posição 15, ou seja, ele tinha conhecimento de várias coisas de operação do 727. Em outras palavras, ele manjava dos paranauês. Só que aí o Copila o Copila e o Flight fizeram os cálculos, e aí disseram para ele que eles não iam muito longe com aquela configuração que ele estava pedindo para voar, e eles tinham que pousar para reabastecer. O DB concordou e eles pousaram em Reno, Nevada. Usaram 3 caminhões para reabastecer o 727 e por volta de umas 8 da noite o 737 decolou novamente. Só que dessa vez 2 caças F-106 seguiram o avião. Um estava voando em cima do 727 e o outro embaixo, sem que o sequestrador pudesse ver eles pela janela. O Cooper então passou a instrução para a comissária que ficou no avião para ela ir para o cockpit junto com os pilotos e fechar a porta da cabine. Era à noite, o avião estava voando baixo, devagar, aí acendeu uma luz no painel dos pilotos com indicação de que a porta traseira tinha sido destravada. Aí depois ocorreu uma queda na pressurização, o que significava que a porta tinha sido aberta. E ao mesmo tempo os pilotos sentiram que a cauda do avião foi para cima, porque o arrasto aqui fez um momento no avião desse jeito, que aí os pilotos tiveram que compensar para manter o voo nivelado. Quase 2 horas depois, os pilotos, já sem o Cooper dentro, voltaram e pousaram em Reno, ainda com a porta traseira aberta, hein? Pousaram com a porta aberta. A tropa do FBI invadiu o avião, só que encontraram nem as mochilas de dinheiro, nem o Cooper. O FBI começou a investigação na mesma hora e um jornal publicou o nome do Dan Cooper como se fosse D.B. Cooper. O cara errou na hora de escrever. E aí todo o resto da imprensa compartilhou o nome do cara errado. Igual o pessoal faz hoje no Facebook, coloca um bagulho errado e todo mundo compartilha. Então, fizeram desse jeito. E aí o apelido do cara acabou passando para a história como D.B. Cooper. Mas onde que estaria o Dan Cooper? Quem que seria o Dan Cooper? Como que ele saltou? Onde que ele saltou? Isso era o que o FBI queria saber. E eram perguntas muito difíceis de responder. Porque nem mesmo os pilotos sabiam exatamente qual a hora que ele tinha pulado. Eles só sabiam a hora que a porta abriu. E os caças, o que estava em cima e o que estava embaixo, não viram nada, porque estava de noite e era muito difícil ver um corpo saindo de um avião e voando baixo e com um monte de nuvens em volta, né? O FBI então tentou simular o salto para ver onde que ele poderia ter pousado. E aí marcaram um monte de lugar nos mapas, lá uns territórios, mas não encontraram nada. Nem o Dan, nem o paraquedas, nada. E uma das maiores buscas por terra
foram feitas assim, a Força Aérea, a Guarda Nacional, um monte de voluntário civil, percorreram quilômetros de terreno no caminho provável de onde ele poderia ter pousado e nada. Também, até o padre do balão, que queria ser encontrado, não foi encontrado, imagina um cara que quer sumir, né? Depois que aconteceu esse sequestro, as autoridades cogitaram até selar a porta traseira do 727, que nem esse artigo aí da Life descreve, ó. Isso aí, cara, é tipo trocar o sofá da tua casa quando o cara pega a mulher com outro cara, entendeu? Não resolve nada. Bem, mas as notas estavam marcadas, então diversas empresas ofereceram recompensa para quem achasse alguma dessas notas numeradas. Nenhuma foi encontrada até 1980, 6 anos depois do sequestro. Só que antes disso, em 78, encontraram um placar, né, que é tipo um negócio, uma cartolina com instruções de como fazer para baixar a porta traseira do 727. E esse papel foi encontrado bem no caminho que o 727 tinha passado. Só que isso também não levou a nada. E aí, em fevereiro de 1980, tinha uma família acampando de férias perto de Vancouver, no estado de Washington, e encontrou 3 pacotes de dinheiro do resgate. As notas estavam em péssimo estado. E aí levaram até o FBI, que fez perícia e confirmou que fazia parte do dinheiro do resgate. E ainda estava na mesma ordem e que foram entregues a Dam. Só que a descoberta e a perícia no dinheiro indicavam que as notas não tinham sido enterradas. Elas tinham sido levadas pelo rio até ficarem enterradas nessa areia onde foram encontradas. Isso criava uma zona onde o Cooper poderia ter pousado, que seria próximo ao rio Washogal. Só que outros cientistas colocaram em dúvida a perícia dessas notas, e aí gerou mais confusão no mistério inteiro. Então, acharam depois um crânio perto do local onde estava o dinheiro. E aí, opa, encontramos um crânio. Aí foram investigar, era de uma mulher ancestral ainda, uma nativa americana. E o mistério continua até hoje. Nenhuma nota foi encontrada em nenhum lugar do mundo. Se você quiser ver o número de série das notas, inclusive, tem o site para consulta, eu deixei a URL aí na descrição. E aí, muito tempo depois, em 2007, o FBI liberou algumas informações da investigação, inclusive uma interessante. Dos 4 paraquedas que entregaram para o Cooper, ele não usou 2 que eram paraquedas principais e acabou escolhendo um paraquedas reserva. Só que o que ele escolheu era um que não era para ser usado, porque o FBI, por engano, colocou um paraquedas de treinamento que não ia abrir. E parece que foi esse que ele escolheu. O outro paraquedas reserva tinha sido cortado, provavelmente para amarrar o dinheiro junto ao corpo na hora da queda. Será que o cara acabou pulando com um paraquedas que não abriu? O FBI especula que o cara não sobreviveu saltando de noite, dia de chuva, a quase 200 km por hora, com uma temperatura de menos 57 graus, vestindo só um casaquinho. E ainda com paraquedas que não ia abrir. E mesmo que ele tivesse conseguido um outro paraquedas, ele não ia sobreviver no frio da noite nas montanhas daquela área. A investigação foi suspensa em 2016. Nada de Cooper, nada do restante das notas. Tem um site chamado The B. Cooper Hijacking, que fica no WordPress, vou deixar o link aí embaixo, que afirma que Dan Cooper foi, na verdade, Kenneth P. Christensen, um ex-funcionário da Northwest com problemas financeiros. O cara que já morreu, ele é até parecido com o desenho, com o retrato falado que o FBI fez do Dan Cooper. Aliás, foi feito em cidades diferentes, com 2 comissárias diferentes, e o desenho saiu igualzinho. A história nesse site até faz sentido, só que ainda tem a questão da numeração das notas, porque nesse site o cara usa o dinheiro, e o dinheiro nunca foi encontrado, na verdade. E você? O que você acha que aconteceu com o Cooper? Deixa aí nos comentários qual a sua teoria de conspiração. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o joinha, compartilhe. Grande abraço e até o próximo domingo com mais um Senta que lá vem história.